Então, pessoal, tudo bom? A gente vai trabalhar aqui hoje, eu, Rodrigo, e o Celso. Tudo bem? A gente vai bater um papo sobre crianças não alfabetizadas no trânsito. Será que vale a pena falar com elas? O que você pode ensinar, né? Como é que elas vão não ser atropeladas? O que você tem a dizer, Celso? Pois olha, a gente tem um trabalho longo com esse público nas metodologias que eu participei do desenvolvimento na Tecnodata. E participei da implementação em escolas, capacitação de professores. E no fundo, a gente sempre olha para a escola e percebe que a escola está sobrecarregada. Primeiro porque os pais encaram as escolas meio que como estacionamento de filho, né? Isso. Para falar ainda de assunto de trânsito. É a escola que vai educar o filho. Deixa lá e que a escola se vire. Isso é o primeiro dos grandes problemas dessa vida de estudante que todos nós tivemos, né? Mas veja, pessoas que estão na minha faixa etária, eu estou nos 5.0, sou bem mais... Sou jovem há mais tempo do que o Isso. Não, eu já tenho 41, né? Mas nem é tanto tempo assim. Pois é, tenho 41 já. Você está me alcançando, a impressão minha? Não, já. Eu tinha a impressão que a nossa diferença era maior. Agora. Não, tô alcançando. É porque eu não estou com pressa de fazer aniversário, ele... não, eu já tenho 41. Na minha época, a gente só ia para a escola aos 5 anos, 4 ou 5 anos. E olha Hoje lá. eles vão com menos de Olha lá, eu fui com 6 anos e tive que fazer 2 anos o jardim da infância. Isso aí. Porque eu não tinha idade para ir para a aprender primeira a série, para aprender a ler, para ser alfabetizado. Mas eu lembro bem, isso aconteceu comigo e talvez com quem esteja nos assistindo aí, da minha mãe me levar caminhando de casa até a escola. Isso. Então eu aprendi a atravessar a rua com a minha mãe. Nós temos, Rodrigo, um problema mais ou menos sério hoje em dia, nas nossas, principalmente nas cidades grandes, de jovens que nunca saíram sozinhos de fato na rua e que não sabem atravessar a rua com segurança. Eu dou aula em faculdade, né? E tem um aluno meu, que uma vez eu estava conversando com ele, o menino tinha 19 anos e nunca tinha pegado um ônibus e nunca tinha andado na rua. Só no carro do pai, Só no carro do pai e da mãe. Pois é, e daí vai da van do transporte escolar ou no carro da família até a escola, de lá de novo até em casa, daí no clube, no shopping, na casa do amigo, e não tem essa experiência de ir para a rua. Então nós temos muitas pessoas que não tiveram um aprendizado de segurança para atravessar a rua. Que você pode pensar assim, mas isso é tão intuitivo. Pois é. Só que se você deixar pela experiência real, uma parte significativa dessas crianças irão gerar e se expor e gerar situações de risco enormes, muitas são atropeladas. Não sei se você sabia, Rodrigo, no Brasil é em torno de 3 mil crianças por ano que morrem só em acidentes de carro, envolvendo veículos, né? Dentro e fora, enfim. Mas podia ser 30. É demais, quer dizer, a gente não devia admitir acidentalidade nenhuma. Então assim, mas e quando que eu ensino a criança a atravessar a rua? Depende de que cuidados você vai dar. A Organização Mundial da Saúde, especialmente a Unicef, e ONGs tipo Criança Segura, né? A gente tem uma proximidade, uma afinidade muito grande com o que eles apregoam aí, dizem que você não deveria deixar uma criança com menos de 10 anos ir sozinha para a rua. Imagine, só que, por outro lado, no Brasil nós temos uma legislação que diz que a criança tem que estar na escola a partir dos 4, 5 anos. No máximo, né, os 4. E aí? Então, olha o impacto que isso significa da infraestrutura para sempre ter alguém, né, alguém responsável, ou da família, ou transporte, seja público ou contratado, para levar essas crianças. Então, há uma dificuldade logística, né, de fazer essa coisa funcionar, mas a importância disso é evidente. E tem mais, assim, eu moro num condomínio fechado, condomínio horizontal, então são sobrados e tal, e lá dentro do condomínio a velocidade máxima é 10 por hora, então os carros realmente obedecem isso. Mas mesmo com os carros a 10 por hora, vira e mexe tem uma criança que atropela o seu carro. Uma vez eu estava andando, eu vi os meninos vindo, eu parei o carro, eu não diminuí a velocidade, eu realmente parei o carro. E eles estavam correndo de esconde-esconde, pega-pega, brincadeira, distraídos. 2 bateram no meu carro. E meu carro estava parado, então não aconteceu nada. Mas ele podia estar andando. Sorte, né? Sorte que você percebeu, né? Pois é, e se as crianças estão na rua? O carro não vai parar. Então,
Veja só, vamos pegar essa história. É um condomínio fechado, as pessoas lá, em tese, todas se conhecem, né? Sim, porque, sim. Por maior que seja o condomínio, respeitam porque provavelmente crianças, aquelas crianças são moram deles, lá, né? são filhos de pessoas que moram lá. E, claro, tem conflitos de toda a ordem, né? Meu filho é maior que o teu, eu nem tive filho ainda, então isso gera uma Mas até que é variação. pacífico. Mas, normalmente o próprio condomínio, né, trata de cuidar disso. Bom, se no condomínio se convencionou, aqui nós vamos seguir o Código de Trânsito, porque o condomínio pode decidir por convenção que lá tem alguma regra diferente. Tem condomínios que têm circulação em mão inglesa. É um papo para um outro programa aí. Mas veja, num caso como esse, onde a consciência está sinalizado e tal, pode acontecer, imagine na rua. Imagine onde você não está, você como condutor não está esperando que tenha uma criança que vá atravessar a rua sem olhar para os dois lados. Não, e assim, lá no condomínio mesmo, tem uma molecada que tem uma certa ladeira, não é muito grande, mas tem, para os menorzinhos é legal. Então eles pegam a bicicleta e vão. Só que eles vão, na hora que eles fazem a curva, eles podem dar no meio de um carro. Porque não tem como o carro enxergar eles. E o carro vai estar a 10 por hora, mas a criança não vai estar a 10 por hora, porque ela está ali na bicicleta. E ele vai se bater. Para quem acha que mas 10 por hora é muito, muito pouco, mas se você está caminhando, vê uma moça bonita do outro lado da rua, e você se distrai, daqui a um pouco você bate no poste, numa árvore, a 3, 4, 5 km por hora, você é capaz de quebrar o óculos, quebrar o nariz e tal. Então, a 10 km por hora do carro, mas imagina um encontro de frente, as velocidades, né, elas se complementam ali. Você tem uma soma da velocidade, sei lá, andando de bicicleta, correndo muito, 15, 20 km por hora, já é uma colisão a 30 km por hora contra a parede, né? Então, porque um dos meninos deu de cara na parede lá, machucou o guri. Pois é. Não conseguiu frear e tum, aquelas coisas de moleque, né? Você sempre faz isso. Pô, o moleque, cara, abriu um galo desse tamanho na cabeça. Tipo, ele bateu a roda, bateu o ombro, bateu a cabeça e ainda fez um galo. Então, imagine se achar um carro no meio disso. E o carro não seria o culpado. Pois aí que está. Tem uma crueldade no trânsito que é o seguinte, Rodrigo. Você faz tudo certo, mas alguém faz a coisa errada, e se você não tiver super ligado ou não tiver tempo de reagir, daqui a um pouco você participou, né, de um acidente em que alguém saiu machucado, eventualmente até morreu, e como é que você fica, né? Porque ninguém sai de casa em sua consciência querendo machucar outra pessoa. Imagine uma criança, então. Então vamos lá, a gente começou o papo aqui falando de como que a gente trata uma criança que não é alfabetizada. Nós vamos ensinar o Código de Trânsito brasileiro, né, que tem X capítulos e artigos. Não dá, é claro que não dá. Mas essa criança já está participando do trânsito. Então você precisa os pais têm que convencer a criança ou o professor. Se vê um carro, vai para a calçada. Ajuda. Então, esse tipo de percepção é que faz toda a diferença. Antes você falou um negócio que é a chave desse processo educativo para crianças. As crianças vêm correndo distraídas e não estão percebendo. Percepção de risco é a expressão que está por trás dessa parte que funciona e da que não funciona, da que gera segurança e da que gera insegurança. Se você percebe os riscos, você se posiciona de forma a gerar segurança. Se você não percebe, pronto, você está ali com... são faíscas, né, no vapor da gasolina. Daqui um pouquinho o troço explode. Então, é possível ensinar esse despertar da percepção de risco, mesmo numa criança que ainda não foi alfabetizada? Certeza absoluta. Aliás, esse é o método utilizado mesmo quando a criança já é alfabetizada, até a adolescência. Na verdade, para a vida inteira. Para a vida toda. É mais fácil quando são crianças. E quanto menor o grau de instrução, mais você tem que utilizar esses recursos baseados em dinâmica e tal. Para encerrar esse nosso papo, que o tempo está quase indo. Pois é, já deu o tempo. Eu vou fazer uma analogia aí que eu acho que todo mundo vai entender. Imagine uma pessoa não alfabetizada. Imagine que seja uma criança, tá? Voltamos ao ponto aqui do primeiro exemplo. Agora vamos imaginar um cachorro. O cachorro é um mamífero, um animal do grupo dos mamíferos superiores, bem desenvolvido, inteligentíssimo, né? Dependendo com do habilidades cachorro. Tem uns que... Tem um pincher, né? Pois é, tem Mas isso. Tá, que maldade. Pincher a gente esquece, ignora. Eles conseguem aprender a se proteger no trânsito. Sim. Você já deve ter visto, Rodrigo, cachorro que olha para os dois lados antes de atravessar a rua, que vai no cruzamento, vai até na faixa de pedestres.
Como é que aconteceu isso? Foi um processo que mexeu só por experiência, porque é óbvio que o cachorro Por tentativa e erro, por né? tentativa e erro. Ele é um sobrevivente, ele certamente viu os irmãozinhos da ninhada morrerem atropelados, e aquilo foi um susto tão grande que mexeu com o instinto de sobrevivência e passou a ter um significado de vida ou morte. Nós podemos fazer isso com as crianças? Podemos, mas a gente não vai correr o risco, né, e nem ir ao extremo, não precisa, nós temos metodologia educacional para isso, aliás, né, lá na Tecnodata tem uma das melhores que existe. Fazendo jabazinho. Sou suspeito, porque eu participei da elaboração, né, mas que realmente faz diferença, faz com que a criança assuma uma postura de segurança, e aí essa é a chave para fazer com que as crianças também participem do Porque elas têm que ficar espertas, senão... É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Acho que até semana que vem. Tchau. Tchau.